Um assunto que tem tomado os jornais e o YouTube de ontem para hoje é a definição do fundo eleitoral para as eleições de 2020. Isso porque está sendo dito que houve um aumento de quase 120% nesses recursos, que foram para uma casa de 3,8 bilhões. Mas o que é mais destacado nessas publicações que foram feitas na Folha e outros grandes jornais e aqui no YouTube é o fato de que para chegar nesses 3,8 bilhões, cerca de 1 bilhão 160 foram cortados de áreas da saúde, desenvolvimento regional e educação. E se você vive no Brasil, sabe que o dinheiro que está sendo destinado para essas áreas está muito longe de ser suficiente. E se você considerar isso, falar em cortar o que já está pouco, se torna um ultraje, uma ofensa. Mas como eu sempre digo para vocês aqui no canal, o meu objetivo é trazer informação e esclarecimento dentro do que o meu conhecimento nessas áreas permitir. Portanto, eu peço que você fique nesse vídeo, porque eu vou mais uma vez me esforçar para tentar te explicar que certos assuntos são muito mais complicados do que o que os canais aqui no YouTube fazem parecer. Mas se você está conhecendo esse canal agora, muito prazer, meu nome é Rony Teles e aqui a gente faz oposição sistemática e racional a toda essa onda de burrice que tomou conta do Brasil nos últimos anos. E se você quer nos ajudar nessa tarefa de resistir a esse governo e desfazer essas confusões que são lançadas da sociedade, deixa o seu like e a sua inscrição no canal, porque isso é muito importante para ajudar com que o vídeo chegue a mais pessoas nessa plataforma. Muito bem, galera, então vamos começar a destrinchar esse assunto. Para começo de conversa, você precisa lembrar que existem dois tipos de verba pública que vão para os partidos: o fundo partidário e o fundo eleitoral. Essa verba de agora, que está sendo discutida, que gerou toda essa polêmica, é o fundo eleitoral. O montante desse fundo é votado uma vez na véspera das eleições, quando elas vão acontecer. Nesse caso, nós estamos falando das eleições municipais de 2020, onde você vai escolher um prefeito, um vice-prefeito e os vereadores. A essa altura, na Câmara, esse orçamento já está bastante adiantado. Os acordos ali nos bastidores já foram feitos. Foi montado um relatório preliminar que determina esse montante de 3,8 bilhões. Esse relatório já foi aprovado pela comissão especial que avalia isso, mas para que esse orçamento seja de fato aprovado, ele ainda precisa ser votado em plenário, ou seja, com a casa cheia, e essa votação pode acontecer dia 17 ainda esse mês. Se você for contra essa aprovação, você ainda tem tempo de agir perante seus deputados para que eles não aprovem o orçamento desse jeito, se essa for a sua vontade. E como eu disse a vocês, o que está sendo mais alardeado na mídia é o fato de que para chegar nesses 3,8 bilhões, o que significaria, segundo uma matéria que eu peguei, um aumento de 120% com relação à eleição passada, foi necessário reduzir do orçamento da saúde, do desenvolvimento regional e da educação. A saúde perderia, caso o relatório seja aprovado em plenário, 500 milhões em recursos, o desenvolvimento regional perderia 380 milhões em recursos e a saúde perderia 280 também milhões de reais, totalizando uma redução no desenvolvimento e no cuidar da população de 1,160 bilhões de reais. Você sabe quanto é 1 bilhão de reais? É dinheiro pra caramba. Só esses 280 milhões em educação, se você pegar 1 milhão para cada escola, daria para fazer 280 escolas por aí afora, dependendo, é claro, do porte da escola que você vai querer construir. Esse corte vai significar em menos remédios nos programas Farmácia Popular. Esse corte vai significar em menos financiamentos no programa Minha Casa Minha Vida. Praticamente todos os programas sociais nessas áreas aqui serão afetados. E aqui reiterando, como para falar das coisas na internet ultimamente a gente precisa deixar muito claro alguma coisa antes para não apanhar, não há controvérsia moral da minha parte quanto à pornografia de um possível corte nessas áreas, ok? Ok. Agora eu peço a você que continue pensando. Esse é um problema muito sério aqui no Brasil. A gente só pensa até onde interessa, vai lá e fecha o vídeo. A gente precisa continuar pensando, porque o assunto ainda não foi esgotado. E nessa linha eu te lembro o seguinte: política também é importante. Não existe saúde, educação e segurança pública ou qualquer outra coisa sem que a política seja feita. Se você buscar na sua memória, foi justamente propagando essa ideia de que a política é uma coisa de vagabundo, política é tudo bandido, tem que acabar com isso daí, que a Lava Jato conseguiu colocar o Bolsonaro na presidência. Esse era o discurso de Bolsonaro, apesar de ele ser um dos políticos mais antigos e mais clichês que existem no Brasil, ele se agarra
agarraram essa questão de que não tem que ter nada disso aí não, tem que acabar com tudo isso daí. Colocaram na cadeia o Lula e elegeram o Bolsonaro. Por isso, não desmereça a política. A gente precisa cuidar da população que tá ali morrendo, inclusive, por conta desses cortes. Claro que tem, como eu já disse, não se discute. Mas se a gente também não eleger os prefeitos e os vereadores, não tem como cuidar dessa população lá. Então não é tão simples assim chegar e falar, não vou cortar aqui, acabou e pronto. Não. Como é que nós vamos fazer? E há aqueles incautos que ainda vêm aqui falar que política tem que ser financiada só pelo dinheiro privado. E aí, de novo, eu digo, é gente que raciocina só o primeiro instante da conversa, não chega no final. Eu e muitos outros youtubers, por exemplo, estamos aqui todo dia para explicar para você que se a gente depender só do YouTube, a gente não consegue vencer a direita aqui dentro só do YouTube. Porque o financiamento privado é um financiamento que vai privilegiar sempre os empresários, é sempre direita, é sempre concentração de riquezas. Não adianta você tentar fugir disso. E outra coisa, o financiamento privado das campanhas é o grande responsável pela corrupção na política. Qual outra razão um empresário teria de botar bilhões na campanha de um prefeito, de um presidente, se ele não vai ganhar nada com aquilo depois? E mesmo para os mais ingênuos que acham que um empresário faria isso pelo bem do país, você acha que o cara vai tirar dinheiro da empresa dele, colocar nisso para depois o concorrente dele ser beneficiado? Ele faria isso pelo bem do país e depois esse país ia devolver em proporções iguais para ele e para o concorrente dele. Meu amigo, se você é bobo a esse ponto, eu te digo que os empresários não são bobos. E eu poderia me estender por esse assunto mais e mais e mais, explicar para você que financiamento privado não resolve problema de instituições públicas de ensino, não resolve problema da pesquisa científica, e eu não vou nem entrar muito para essa área. Basta que você entenda que o financiamento privado acontece por objetivos específicos que não inclui a mim, não inclui você, não inclui o pobre, não inclui o trabalhador. E a única chance de um pobre ganhar numa eleição para defender os pobres é ele fazendo a sua campanha sustentada em verba pública. O maior exemplo de que até um pobre sendo financiado por gente rica pode dar muito ruim é a Tabata Amaral. Para você que não gosta do que a Tabata Amaral fez, deveria se espelhar com isso. Tá, Ronieri, agora eu entendi. A coisa não é tão simples assim. Mas e aí, o que a gente faz? Então, eu aqui te pergunto, o que a gente faz? A ideia desse vídeo é justamente te mostrar que às vezes a política, a vida, a sociedade te coloca em sinuca de bico. Você tem que escolher se corta um braço ou se corta uma perna. Você tem que decidir entre uma coisa horrível e uma coisa terrivelmente horrível muitas vezes. E nesse cenário, quando você toma uma decisão horrível para não tomar uma muito horrível, tem sempre alguém para gravar um vídeo e focar na decisão horrível que você teve que tomar. Se você acha que reduzir a verba partidária vai resolver o problema, eu te digo que eu não tenho acesso a esses cálculos que foram feitos, não tenho experiência política suficiente. O que eu posso te dizer é que a galera que mais entende desses orçamentos no Brasil estava lá e disse que precisa desse tanto de dinheiro. Você pode até argumentar que eles tomaram essa decisão pensando nos próprios bolsos e não nas campanhas políticas. Nesse sentido de espertezas, o que eu posso te dar é o fato de que praticamente todos os partidos concordaram que a verba teria que ser essa. E que se você for pegar 2 ou 3 que não concordaram com isso, são os piores partidos que nós temos no Brasil. Então este não parece ser um parâmetro muito correto, dizer que os partidos que quiseram aumento da verba são cretinos. Porque a lista de partidos que aprovaram e não aprovaram não dão suporte a esse tipo de conclusão. Se você me perguntar se eu tenho uma solução para oferecer, eu digo que eu tenho uma ideia, mas ela é um pouco radical e revolucionária demais para tratar aqui nesse vídeo. Eu tenho sim uma proposta que passaria por mudar completamente como a campanha é feita e que reduziria 99% do desperdício desse dinheiro. Um dia, quando esse canal tiver talvez 100, 200 mil inscritos, eu traga essas minhas propostas de mudança na política para cá. Por enquanto, com a audiência que o YouTube dá para nós, que de vez em quando chega até 300 pessoas, não compensa para mim gastar essas ideias agora quando ainda não tem pessoa suficiente escutando. Mas eu quero que você comente aí embaixo qual é a sua proposta, o que você acha disso, se você discorda de mim, se você tem aí bons argumentos, mas de toda forma eu vou estar lendo aí o seu comentário. Eu agradeço muito a sua audiência, a gente se vê mais tarde, um abraço e tchau.